Olá, Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques desta edição do nosso programa. Hoje tem uma edição especial para celebrarmos o Dia Internacional da Mulher. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região, o Brasil e o mundo no nosso mix de notícias. O que é o Dia Internacional das Mulheres e como começou a ser comemorado. Este é apenas um dos destaques de hoje. Ainda tem a participação das vereadoras Vivi da Rádio, Thalita e Zelinda Pastora, em uma homenagem ao Dia das Mulheres. E na hora do papo, a gente fala sobre empreendedorismo feminino com Shelly Pires, presidente da startup Educação Empreendedora para Mulheres. Hoje é sexta-feira, 7 de março de 2025. O Mix da TV especial está começando agora. Bora! Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta sexta-feira, véspera do Dia Internacional da Mulher. O empreendedorismo feminino é a atividade de mulheres que criam, lideram e administram negócios. Este é o nosso assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. O empreendedorismo feminino traz diversos benefícios à sociedade, entre eles a geração de empregos, movimentação da economia, diminuição da desigualdade de gênero e autonomia financeira. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com a presidente da startup de educação empreendedora para mulheres, a Shelly Pires, que está ao vivo com a gente numa transmissão via internet. Shelly, uma ótima tarde, obrigado pela sua presença e seja bem-vinda ao Mix da TV, da TV Câmara Taubaté. Eu que agradeço pelo convite. A gente quer conhecer um pouco mais da sua história, né? Então, como é que começou o seu lado empreendedora? Já foi alguma coisa relacionada à família ou partiu de você mesmo essa iniciativa? Não, foi pelas circunstâncias, né? Eu estava numa transição de carreira, quando eu mudei completamente de uma área para outra. Nessa transição, eu me descobri grávida. Menos de um mês, e aí nessa transição eu tive que me desvincular da empresa, porque na época eu era estagiária, e não tinha outra opção a não ser vender algo para sobreviver. E foi a partir daí que eu comecei a realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente tinha de conhecimento, de trajetória, de estar, né, trabalhando no negócio do outro. Deixa eu trazer essa bagagem, formar de administração também. Tenho MBA em gestão de negócios. Eu falei, deixa eu pegar até toda essa bagagem e agora é hora de fazer o meu. A gente acredita que abrir um negócio é algo fácil, por mais que a gente tenha estudos, né? Mas quando a gente coloca o pezinho no lugar do dono do negócio, a gente começa a entender que não são como a gente acredita que é. Eu acho que esse é um dos maiores desafios hoje, né, em relação ao empreendedorismo, porque não tem lugar que não seja mais desafiador do que o lugar do dono de um negócio, principalmente quando é uma mulher que não teve outra opção a não ser empreender para dar comida e dignidade, né, para o seu filho. Na época eu estava grávida. Ganhar mercado sendo um novo entrante é muito mais ainda desafiador, porque é como se você fosse um fantasma, né? Passeando ali, tentando ser visto e ninguém te enxerga, porque todo negócio pequeno ele precisa de uma estruturação, precisa de um posicionamento, precisa ter a sua voz levada para os seus clientes ideais, né? E na época eu era totalmente perdida. E quando eu comecei foi realmente no susto, foi realmente pela necessidade e pela estatística, né? Hoje a gente sabe que no Brasil a maioria dos negócios que abrem é realmente pela necessidade. É muito porcentagem muito pequena de pessoas que têm dinheiro para investir, faz um planejamento, consegue já começar de forma certa, né? Estruturado no mercado, com funcionários, conseguindo ter braços para ajudar a realmente colocar esse negócio para movimentar, para alavancar e trazer realmente aquilo que o negócio precisa, que é gerar lucro e
também emprego e renda, porque faz parte de um contexto social, né? A gente abre negócios para tentar circular a economia local, para trazer também riqueza. Quando eu falo de riqueza, é realmente trazer um salário para você conseguir sobreviver, para você conseguir pagar as suas contas, para você ter outras pessoas que você possa cuidar, com também essa remuneração, né? Não foi dessa forma que eu comecei, levei um pouquinho de anos para conseguir me estruturar, mas eu acredito que os desafios continuam, mesmo depois de 8 anos. Né? A gente só muda hoje realmente a percepção desses desafios. Teve coisas que a gente hoje eu consigo ensinar para outras empreendedoras os desafios que elas vão começar no negócio e trocar com outras mulheres também, que essa é a minha função de troca, além da troca de conhecimento, é ser essa rede para outras mulheres, para elas não ficarem tão sozinhas, solitárias, porque às vezes as pessoas que estão do nosso lado, nossos familiares, nossos amigos, não compreendem, né? Essa nossa atitude de estar aqui todos os dias acordando e buscando um sonho de fazer o seu negócio acontecer. Nós estamos conversando com a Shelly Pires, que é presidente da startup Educação Empreendedora para Mulheres. A nossa conversa ela é via internet, então por isso o nosso áudio tem alguns momentos que ele fica um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto. Shelly, aproveitando a sua presença aqui, né, e já homenageando também esse Dia das Mulheres e também parabenizando pelo seu trabalho e trajetória, hoje, para empreender, tem diferença se você é homem ou mulher? Os desafios são parecidos ou não? Eu acredito que ainda nós temos dentro da sociedade essa questão ainda do machismo estrutural. Né? A gente não pode passar pano ainda, a gente não pode falar que está tudo tranquilo, está tudo bem, está tudo certo, porque até quando a gente vai, uma mulher, né, sai do seu lugar para ir fazer uma negociação com uma pessoa, fazer uma apresentação, ainda existe sim um pouquinho desse ruído, que eu chamo de realmente do machismo estrutural. Fora que um homem, para ele, é muito mais fácil ele sair de casa de manhã, voltar no final da tarde, com os seus objetivos e metas de negócio para ser alcançado. Já nós, mulheres, principalmente nós que somos mães, a gente tem toda uma outra demanda, né? De levar a criança para a escola, de ter que fazer lancheira, arrumar a mochilinha, né, começar a pensar com quem eu vou pedir ajuda se acontecer qualquer coisa com a criança na escola, né, se não está programado aquele dia na minha agenda. Então, os desafios hoje da mulher ainda continuam muito complexos, até pelo fato de que quem é pequena empreendedora, que é mãe, que tem criança pequena, muitas das vezes elas não conseguem creche, pelo fato da criança ainda não estar naquele momento de ficar o dia inteiro na escola, e isso também acaba gerando até um desconforto emocional para essa mulher que ela quer realmente buscar sua renda, batalhar ali com o seu negócio. Então a gente começa a ver um pouquinho dentro da sociedade ainda esses tropeços em pleno 2025, a gente fala assim, poxa vida, a gente ainda continua debatendo com isso, a gente continua ainda discutindo isso para tentar trazer solução para o pequeno empreendedor que ainda vive na informalidade, não está formal, mas de alguma forma ainda traz renda para dentro de casa, mas não tem uma rede de apoio, como, né, um homem que ele não precisa ficar pedindo ajuda toda hora para alguém para buscar criança, para levar no médico, entre outras demandas que nós mulheres ainda temos. Esses desafios, né, não é somente da mulher empreendedora, da mulher líder, da intraempreendedora, também está dentro de outras empresas, empreendendo dentro de outras pessoas. Então, eu vejo muito ainda isso acontecer. E eu acredito que isso vai levar ainda pelo menos bons anos até que a gente consiga trazer mais igualdade para o nosso contexto, né? De rede de apoio, rede de suporte, para que a gente ainda tente um pouco nivelar essa questão das diferenças. Mas existe sim, isso a gente não pode tapar. Isso realmente acontece, não é só comigo, né, com muitas mulheres. E a gente precisa unir força e juntas
pedir um pouco mais de direitos, né, civis, para que também isso possa ser não somente uma parte que está tentando algo, mas sim que toda a política pública, toda a sociedade consiga enxergar que nós, mulheres empreendedoras, ainda temos muito que desenvolver na questão da sociedade, na questão de ambiente. Eu acredito que a questão do ambiente também. Quanto mais pessoas estão juntas com a mesma mentalidade, a gente consegue muita coisa unida. A gente ainda tem um pouco dessa desunião, cada um olhando ainda um pouco para a sua dor, sofrendo sozinho, sendo que a gente poderia estar se unindo força, debatendo mais, para trazer soluções pontuais para a mulher empreendedora. Shelly, o seu modelo de negócios, ele busca o fortalecimento das mulheres, né? O que te inspira a continuar ajudando outras mulheres? Eu acredito que é um pouquinho dessa semente de trazer esse conhecimento que junto a gente é mais forte. Não adianta a gente falar que não, né? O Brasil, ele é um país muito caloroso, né? A gente vê isso até na parte da política, né? Quem é lado A, lado B, quando se juntam, se fortalecem, né? E isso é uma democracia. Então, eu acredito que quando a gente se unir realmente em prol de um bem comum, né, para as mães, mulheres empreendedoras, a gente começar a falar mais sobre isso, debater sobre isso, começar a trazer em pauta que isso não é somente uma modinha do momento, não, né? É o desenvolvimento social da mulher, é um desenvolvimento que a mulher consegue gerar renda, né? Ela tem essa emancipação financeira, né? Quando a gente está falando de emancipação financeira, não quer dizer que ela está assumindo toda essa postura financeira de manter uma casa, mas sim, junto com o esposo, com alguém da família, ela consegue unir renda para que essas pessoas, junto familiar, consigam viver melhor, né? Com mais dignidade. Eu gosto de falar sobre isso. E com isso, a gente consegue fortalecer nela o que a gente tem de mais importante, que é a nossa inteligência emocional. Porque o empreender, se a gente não tivesse inteligência emocional, que a gente vai desenvolvendo com os nossos processos, né, com o nosso conhecimento da nossa vida, a gente começa a trazer o quê? A gente consegue trazer uma mulher mais livre emocionalmente, para ela conseguir viver não somente um relacionamento saudável, mas um relacionamento de negócio, um relacionamento com cliente, um relacionamento com os pais, com os meios internos. Então, eu acredito que quando a gente dá essa oportunidade de ajudar outras mulheres, de trazer conhecimento, como elas podem se desenvolver, não somente com a capacitação de ter o negócio, mas também com habilidades emocionais para que ela consiga gerir isso, a gente está trazendo mais dignidade para essa mulher, para ela lidar não somente com os desafios do negócio, mas também com os desafios de vida, porque não tem como separar o CNPJ do CPF, principalmente nós mulheres, misturamos muito, somos muito sentimento, né? E eu acredito que trazer essa percepção de que somos um ser único, que a gente tem que dividir, sim, né? As nossas demandas entre negócio e pessoa, mas chegando um momento que a gente, para lidar com outras pessoas, a gente tem que ter esse sentimento. Então, a gente tem que ter essas habilidades emocionais também para gerir o nosso meio, né, o nosso ecossistema, que é negócios e pessoas. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela nossa conversa. Já adianto também, desejo, né, novamente um feliz Dia das Mulheres para você, suas mentoradas, todos os seus pares, aí, sua rede de apoio. Muito obrigado pela sua participação e espero encontrá-la novamente numa próxima oportunidade. Obrigada. Nós conversamos com a Shelly Pires, que é empreendedora, né, fundadora da startup Educação Empreendedora para as Mulheres, e este foi o nosso Hora do Papo, hoje falando sobre empreendedorismo feminino. Na sequência, a gente tem o nosso Mix de Notícias. A OAB aqui de Taubaté tem uma programação especial para o mês das mulheres. Fique com a gente, o Mix da TV volta já já, não saia daí.
Estamos de volta com o Mix da TV especial Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira, dia 7 de março de 2025. E agradecendo mais uma vez ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E agora você confere comigo os programas que são os destaques a seguir aqui na nossa emissora. Está no ar o nosso quadro Grade da TV. Vamos para o nosso telão acompanhar os destaques da próxima segunda-feira, dia 10 de março de 2025, aqui na TV Câmara Taubaté. Às 9h30 da manhã tem as principais notícias e informações, tem a previsão do tempo e também a movimentação das estradas e sempre uma entrevista ao vivo e também o programa Fiscalização Pública. É o telejornal Boletim Câmara, ao vivo, 9h30 da manhã, com a apresentação de Ana Laura Costa. Na segunda-feira, dia 10 de março, nós teremos aqui na casa uma solenidade em homenagem ao Dia das Mulheres. A solenidade é ao vivo e começa às 2h30 da tarde, por isso o Mix da TV na próxima segunda-feira começa mais cedo. 1h30 da tarde, você acompanha os melhores shorts da nossa grade de programação e também tem o quadro Lei na Prática. A gente traz os detalhes da legislação taubateana que modificam e alteram o seu dia a dia aqui na nossa cidade. Logo depois da solenidade, tem Jogo Franco ao vivo com Miguel Cáter, com as resenhas do futebol e do esporte local aqui na nossa cidade. No nosso telão, você conferiu, portanto, os principais destaques da próxima segunda-feira, 10 de março, aqui na TV Câmara Taubaté. E a gente continua o nosso Mix da TV especial Dia Internacional da Mulher. Agora é hora das principais informações de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso primeiro giro no Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão, porque hoje tem Mix de Notícias também especial. O que é o Dia Internacional das Mulheres e como começou a ser comemorado? Vamos obter essas informações. O Dia Internacional das Mulheres teve origem no movimento operário e se tornou um evento anual reconhecido pela ONU. Suas sementes foram plantadas em 1908, quando 15 mil mulheres marcharam pela cidade de Nova York, exigindo a redução das jornadas de trabalho, salários melhores e direito ao voto. Um ano depois, o Partido Socialista da América declarou o primeiro Dia Nacional das Mulheres. A proposta de tornar a data internacional veio de uma mulher chamada Clara Zetkin, ativista comunista e defensora dos direitos das mulheres. Ela deu a ideia em 1910, durante uma conferência internacional de mulheres socialistas em Copenhague. Havia 100 mulheres de 17 países e elas concordaram com a sugestão por unanimidade. A data foi celebrada pela primeira vez em 1911 na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça. E seu centenário foi comemorado no ano de 2011. Mas o Dia Internacional das Mulheres só foi oficializado em 1975, quando a ONU começou a comemorar a data. O primeiro tema foi introduzido pela ONU em 1996, celebrando o passado, planejando o futuro. O Dia Internacional das Mulheres se tornou uma ocasião para celebrar os avanços das mulheres na sociedade, na política e na economia, enquanto suas raízes políticas significam que greves e protestos são organizados para aumentar a conscientização em relação à contínua desigualdade de gênero. A proposta de Clara de criar um Dia Internacional das Mulheres não tinha uma data fixa. A data só foi formalizada após uma greve em meio à guerra de 1917, quando as mulheres russas exigiram pão e paz. E 4 dias após a greve, o czar foi forçado a abdicar e o governo provisório concedeu às mulheres o direito ao voto. A greve das mulheres começou em 23 de fevereiro, pelo calendário juliano, utilizado na Rússia na época. Este dia corresponde ao dia 8 de março no calendário gregoriano e é comemorado hoje em dia nesta data. As informações que você acompanhou aqui no nosso telão são do Correio Brasiliense. Para a gente encerrar o nosso primeiro giro de notícias, tem mais uma informação importante. OAB Taubaté promove programação especial para o mês da mulher. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Taubaté, preparou uma série de eventos em celebração
ao mês da mulher. A programação se estende por todo o mês de março, com palestras, debates e atividades voltadas à valorização e aos direitos das mulheres advogadas. A abertura oficial aconteceu hoje de manhã no auditório da subseção, que fica localizado na rua 4 de março, no centro da cidade. O evento contou com café da manhã especial, seguido de um apitaço contra a violência de gênero e a soltura de balões brancos em solidariedade às vítimas. Além disso, a programação incluiu atividades como demonstração de defesa pessoal, workshop de maquiagem para o ambiente de trabalho e um ensaio fotográfico para registrar a força e a beleza das advogadas. Ao longo do mês serão realizadas palestras com especialistas sobre temas como julgamento com perspectiva de gênero, prerrogativas da mulher advogada e violência contra a mulher. O evento de encerramento será no dia 26 de março e contará com uma roda de conversa com a juíza Cláudia Balestero, a delegada Elisângela Stefano e também a GCM Patrícia Ribeiro Oliveira, que são responsáveis pelo projeto Patrulha Maria da Penha. As informações para as atividades podem ser feitas pelo link no Instagram, @OABTaubaté, tudo junto e sem acento. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal Bandivale. E assim encerramos o nosso primeiro giro aqui no Mix de Notícias. E nós preparamos uma programação especial para esta data. Nós conversamos com as vereadoras aqui do Legislativo taubateano. Batemos um papo para falar sobre a importância dessa data. E a primeira conversa foi com a vereadora Thalita. Vamos acompanhar. E a gente segue o nosso Mix da TV especial Dia Internacional da Mulher. Agora a gente conversa com a vereadora Thalita. Vereadora, obrigado pela presença. Falar de uma data tão significativa. Muito obrigada pelo convite. Para mim é muito importante falar dessa data. É uma data que não é só de celebração, mas é também de reflexão. É uma data que tem uma importância gigantesca para nós mulheres, principalmente para que a gente possa refletir sobre a memória daquelas que vieram antes e que a gente possa refletir também sobre que todos os direitos que nós temos hoje não foram nos dados, foram conquistados através de muita luta. Vereadora, falando nesses direitos, em pleno 2025, quais avanços ou conquistas a senhora considera importante e preponderante para a população feminina? Nós tivemos diversos avanços na nossa sociedade, né? O próprio voto feminino, na década de 30, foi um avanço para nós. Podemos exercer o nosso direito de cidadania, ainda assim com muitas dificuldades e barreiras. Na época foi se aprimorando o voto feminino, né? Primordialmente, no início, só apenas com autorização dos maridos as mulheres poderiam votar, com autorização dos maridos as mulheres poderiam trabalhar fora de casa, e com muita luta a gente foi conquistando autonomia nesses espaços. Então o voto feminino é um deles, a proteção que a gente tem hoje de algumas leis, por exemplo a Lei Maria da Penha, que nos protege na nossa singularidade com crimes que acontecem unicamente pela questão do nosso gênero. Mas a gente ainda tem muitos desafios, né? Como eu disse inicialmente, nenhuma dessas conquistas foi nos dada de bom grado, foi através de muita luta que a gente conseguiu conquistar esses direitos. E hoje a gente ainda tem muita dificuldade em fazer valer a nossa credibilidade nos espaços públicos. Então, ocupar esses espaços públicos e de liderança também, ainda é um desafio em fazer valer a nossa voz, a nossa realidade e aquilo que é demanda feminina. Então, construir essa credibilidade passa por uma transformação da sociedade que não basta apenas de leis, mas também de uma mudança de cultura e de mentalidade. Por isso, a educação também é uma grande ferramenta aliada para essa transformação. Vereadora, aproveitando esse gancho, como que as políticas públicas podem melhorar essa questão do empoderamento feminino e também desse poder de decisão delas na nossa sociedade? Eu posso citar algo que está em alta agora no nosso município, que é a discussão do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Esse plano municipal, ele está tramitando aqui na Câmara Municipal. A gente vai ter uma audiência pública em que minhas colegas vereadoras Zelinda e Vivi da Rádio vão participar, são coautoras junto comigo dessa audiência para a gente discutir amplamente esse plano. O Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, ele traz metas e isso é extremamente importante porque a gente consegue avaliar a nossa cidade através dos dados reais que hoje já são subnotificados.
Então, com o plano municipal, a gente consegue melhorar, aprimorar a forma de notificar às autoridades os crimes que acontecem de violência contra a mulher e, dessa forma, estabelecer essas metas, onde a gente tenha prevenção, com campanhas educativas dentro das escolas, nos CAPs, nos CRAs. A gente consegue também fortalecer a rede de proteção, vendo onde ainda falha, onde as autoridades ainda falham em conseguir retirar a vítima daquele ambiente de violência, e a gente consegue trabalhar também a emancipação da mulher, para que ela receba uma assistência completa, porque não é só retirar ela do ambiente de violência, não é só dar uma medida protetiva, é também ressocializar ela, emancipar ela na sociedade, trazendo autonomia, recuperando a autoestima, e para isso a gente precisa de um plano consistente. Por isso, votar nessa casa, o plano municipal de enfrentamento à violência contra a mulher é extremamente importante para o futuro das nossas mulheres. Falando em questão de futuro, vereadora, como engajar novas mulheres, principalmente esse público mais jovem, nessa busca por espaços de poder, também espaços de decisão, não só no ambiente privado, corporativo, mas também nos espaços públicos? Com formação, né? É importante a gente rever algumas práticas que sempre foram dadas com naturalidade, mas que acabam sustentando essa estrutura da violência, seja ela psicológica, seja ela verbal, seja ela física. E eu digo isso com muita tranquilidade porque os homens que se tornam violentos, eles já foram crianças um dia, crianças ingênuas, crianças puras, e que é nesse período da infância, o período mais importante, que a gente vai construindo essa cultura de violência. Então, com falas que a gente precisa rever no nosso cotidiano, por exemplo, esse menino vai ter várias namoradas, ele vai ter quem ele quiser quando ele estiver na época de namorar. Esse é o tipo de fala que autoriza, que fomenta esse pensamento de que essa criança, quando ela chegar na fase da puberdade, quando ela estiver se relacionando, ele pode ter quem ele quiser. Então esse é o tipo de mentalidade que a gente precisa ir mudando nas nossas crianças, nas famílias que estão se formando, porque parece algo comum, algo banal, mas é com esse tipo de mentalidade que a gente vai construindo essa cultura violenta no futuro. Gostaria então que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres taubateanas nessa data tão importante que é o Dia Internacional da Mulher. Nós não estamos sozinhas, nós estamos juntas nessa luta para que a gente continue conquistando os nossos direitos, e a conquista pela liberdade, ela não é permanente, a manutenção dela tem que ser constante. Estamos juntas nessa luta. Vereadora, muito obrigado pelas palavras de incentivo, também de engajamento, e até uma próxima oportunidade, e feliz Dia das Mulheres já para a senhora e também todos os seus pares aí que estão no seu dia a dia. Eu que agradeço, para mim é uma honra poder falar dessa data tão importante, e para mim é uma honra também estar aqui numa casa representativa, podendo representar as mulheres nas suas mais diversas particularidades. Esse foi o nosso papo com a vereadora Thalita neste Dia Internacional da Mulher, aqui no nosso Mix da TV especial. E a gente continua o nosso papo ainda nesta edição com as outras vereadoras aqui da casa. Ainda tem um bate-papo com a Vivi da Rádio e também com a vereadora Zelinda Pastora. A seguir tem a nossa agenda cultural e o que vem por aí na programação do seu final de semana. Fique conectado com a gente, o Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV especial Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira, dia 7 de março de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo a sua audiência e também a sua participação. Mas para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, você pode participar com a gente através dos nossos canais, que são os nossos contatos. Vamos para o nosso telão para que você possa entrar em contato com a nossa programação através do e-mail tvcâmaratete@gmail.com. Você manda a sua crítica, sugestão, opinião e também o seu elogio.
Você também pode se conectar com a gente através das redes sociais. No youtube.com/TVC Taubaté, você assiste ao vivo a nossa programação, encontra as principais playlists dos nossos programas e ainda pode voltar e assistir até 12 horas o conteúdo que acabou de ser exibido. Você também assiste ao vivo os nossos programas no facebook.com/TVC Taubaté. E também se conecta através de 2 perfis, no Instagram e no TikTok, através do @Câmara Taubaté. É a Câmara e a TV conectadas nos melhores perfis das redes sociais para você sintonizar aqui com a nossa programação. Agora, se você quiser mandar o seu áudio ou o seu vídeo, você pode fazer isso através do nosso WhatsApp. O DDD é o 12 e o número é o 36259525. Sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue o nosso mix especial, afinal de contas o final de semana já está chegando e tem dicas para você se programar para os seus principais atividades aí do seu final de semana. Tá no ar as dicas da nossa agenda cultural. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nessa sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, o Teatro Metrópole volta a receber as melhores atrações culturais. A primeira atração a reestrear os palcos é a Beatles Forever, primeira banda cover dos Beatles no país. O espetáculo musical conta a trajetória de uma das maiores bandas do mundo. Para não ficar de fora dessa, você pode acessar o Insta do teatro e garantir o ingresso no link disponível na bio. O @ é Teatro Metrópole Oficial. No sábado tem mais cinema Pontos Miss. O MISTAL, Museu da Imagem e do Som de Taubaté, exibe o filme Cidade e Campo, de Juliana Rojas. A obra explora as dinâmicas sociais e culturais do Brasil, que se mostram muito complexas, refletindo sobre temas como identidade, classe e as transformações do país. A sessão é gratuita e acontece a partir das 2 da tarde. Ainda no sábado, o Teatro Metrópole apresenta o filme Moana 2, a partir das 4 da tarde. Os ingressos estão disponíveis no link da bio. O @ é Teatro Metrópole Oficial. Para encerrar, no Dia das Mulheres, não poderia faltar uma programação especial. O espetáculo Joana das Mulheres que Habitam em Mim acontece no Sesc Taubaté. O grupo Nômade vai contar a história de uma mulher simples do campo que foge de casa ainda menina, deixando sua mãe e lembranças para trás. A história apresenta a luta por direitos feministas inspirada na história de Joana d'Arc. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Isabela, muito obrigado pelas dicas. Está tudo anotado aqui, a nossa programação cultural. E a Isabela volta na próxima sexta-feira aqui no Mix da TV com outras dicas de atividades para o nosso final de semana. Em março, além desse especial hoje do Dia das Mulheres, a gente também preparou uma programação com o nosso quadro TBT. Quem explica melhor para a gente sobre essa programação especial é a Mariana Valente. Em março, no mês da mulher, o Mix da TV preparou um TBT especial para homenagear grandes mulheres taubatianas que fizeram história. Vamos conhecer um pouco mais da vida de Joaninha, uma pioneira na aviação. Uma taubatiana que, ainda adolescente, escreveu seu nome na história da aviação mundial. Também vamos nos sintonizar com a arte e o talento de uma grande musicista. Madalena Guizar mudou o cenário cultural de Taubaté em uma época que as mulheres tinham pouco espaço nas artes. E para começar essa série, vamos pintar o set, conhecendo a história de Georgina de Albuquerque, a mestre da pintura taubatiana que encantou artistas do Brasil e do mundo. Então você está convidado a viajar com a gente na história de Taubaté através do olhar de grandes mulheres taubatianas. Até lá! Então, nosso encontro com a Mari Valente com o TBT Grandes Mulheres Taubateanas começa na próxima semana, dia 13 de março, no nosso quadro TBT, aqui no nosso Mix da TV. E a gente continua o nosso especial Dia Internacional das Mulheres, já conversamos com a vereadora Thalita e agora a gente bateu um papo com a vereadora Vivi da Rádio falando sobre esse dia tão importante. Vamos ver. Mix da TV especial Dia Internacional das Mulheres, a gente continua conversando com as representantes do povo e agora a gente conversa com a vereadora Vivi da Rádio. Vereadora, obrigado pela presença aqui no nosso Mix. Qual que é a importância da gente celebrar essa data tão importante? Nossa, gente, quando a gente fala de mulher, nós estamos falando
de um dos seres mais importantes do planeta. Deus não criou a mulher em vão, né? Para colocar, ele tirou da costela para ficar do lado do homem, realmente fazer com que o homem seja mais evoluído, sério, sensato. Você vê que grandes homens têm sempre do lado uma grande mulher. E é uma data super importante para a gente valorizar a mulher, o espaço que ela vem conquistando e com muita dificuldade, né? Eu me lembro quando eu bandeirava jogo, é mulher que vai bandeirar, acho que não vai dar bom o jogo. E dava bom, muito bom. Política, a mulher, a gente tem a minoria, 3 mulheres, sempre 3 mulheres, é sempre a minoria. E a gente trabalha, a gente faz um estrago aqui na Câmara, no sentido de trabalhar, de participar, né, de ser insana, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu fico muito feliz, parabenizo a TV Câmara também, por trazer essa pauta da valorização da mulher, que inclusive é o maior público que a gente tem de telespectador da TV Câmara, e no rádio também. Vereadora, além desses exemplos que a senhora citou, né, na questão do esporte, na questão aqui da vereança, quais outras conquistas a senhora considera que a mulher já tem na sociedade atual? Primeiro, no quesito trabalho. Toda empresa, hoje a gente vê, ontem teve a entrega da Defensoria Pública no município de Taubaté, e a top das top lá é a mulher, é a que comanda. A mulher, ela é sensível, a mulher, ela tem uma responsabilidade muito grande que Deus coloca pra gente, que é gerar um filho, é criar o filho. Isso mostra o tamanho da responsabilidade da mulher, da coerência, da visão que a mulher tem, né? A sensibilidade, que eu acho que isso é muito importante. E com isso, a mulher tem se saído muito bem à frente dos trabalhos, seja no exército, hoje a gente vê a academia militar também, ingressando mulheres, enfrentando o mesmo desafio dos homens no quesito força, atividades, e o desempenho que faz perante a frente de empresas. As mulheres hoje estão empreendedoras, estão crescendo muito, e a gente dá conta do recado, porque a gente está acostumado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Acaba dando uma carga de estresse maior, mas a gente desenrola bem a missão. Conhecemos algumas conquistas, né, como a senhora colocou aqui, mas quais são os principais desafios ou dificuldades hoje por ser mulher, principalmente na sociedade brasileira? Ainda existe o preconceito, a gente sabe que ainda existe o preconceito. Como eu coloquei para vocês, é uma mulher que vai bandeirar. Eu me lembro, gente, até eu mesma fui fazer uma viagem e quem ia pilotar o avião era uma mulher. Eu falei, meu Deus, será que ela desenrola? A gente acaba ficando inseguro. Esse tipo de preconceito que tem que ser quebrado. Você precisa ver a mulher pilotando avião. Eu nunca vi alguém pilotar melhor. Ela desenrolou uma missão até de turbulência. Então, assim, é acreditar mais na mulher. Nosso desafio é esse. Vai ter eleição municipal, são só 3 mulheres e 16 homens. Por que as mulheres não merecem tanto o seu voto? Por que as mulheres não merecem a credibilidade, sabendo da eficiência e competência que nós temos? Está na hora de quebrar tabu e entender que a mulher desenrola a missão tão bem quanto um homem, que a mulher tem tanta capacidade quanto... Hoje, às vezes a gente não ganha na força, mas a gente ganha na força emocional, no equilíbrio, né? no desenrolar com bastante inteligência emocional. Eu gosto de destacar isso na mulher. Vereadora, falando em empoderamento feminino e também proteção dos direitos das mulheres, né? Qual política pública a senhora acha importante de ser implementada para dar apoio a este público? A violência contra a mulher, isso precisa acabar. É uma das bandeiras, uma das pautas que a gente vem levantando. Eu, vereadora Thalita, era a vereadora Elisa, agora a Zelinda também, estamos convidando ela à frente. Eu sou madrinha do projeto Guardiã Maria da Penha, na cidade de Taubaté. Eu fui uma das que iniciaram esse projeto, junto com as defensoras populares. A gente conseguiu o curso na Universidade de Taubaté para elas. Treinamos a Guarda Municipal para poder fazer esse enfrentamento, né, com o agressor. E acho que a gente precisa fazer um trabalho bacana aí, da gente recuperar esses agressores também. Precisa fazer um trabalho em cima para que eles cumpram suas penas e não volte a fazer com a próxima, que eles cresçam, que eles amadureçam. E eu tenho aquele conceito meu, aquela bandeira que eu trago, né, sempre, a mulher, ela é indefesa, na força, numa briga com o homem, a gente vai sempre perder. Só que assim, eu brinquei até essa semana em tribuna, eu falei, olha, só tem uma maneira da gente resolver de vez esse problema, é a mulher ter direito até a sua arma também, porque os homens estão agredindo a ponto de matar as mulheres. Nós tivemos um caso de uma mulher que foi morta, foi jogada na área rural e ela foi agredida muito forte por facadas no pescoço. Será que se a gente tivesse direito de ter um porte nosso de arma para proteger a nossa vida diante de tudo isso aí, será que seria tão fácil os homens atacarem as mulheres? Então eu tenho essa visão, claro que tudo de acordo com a Polícia Federal, o Exército, tem que ser capacitada, tem que ter psicológico. Eu não tenho, eu acho que eu tomo pau no psicológico, eu sou agressiva, mas eu penso nisso sim, da gente ter o direito, porque a hora que você é agredida, que você chama a Guarda Municipal, a Polícia Militar, até tudo se resolver, parte administrativa deles chegarem, a mulher perde muito, ela tem perdido muito. Uma outra coisa que eu quero destacar
É a mulher que é agredida, ela é acolhida pela prefeitura, ela fica 2, 3 meses na casa de acolhimento da mulher e depois ela sai de lá sem rumo, sem trabalho, sem um aluguel social, sem escola próxima para os filhos. Não adianta nada, ela vai voltar para o agressor. Essa é uma briga que eu tenho arrumado muito forte. A gente precisa ter política pública para tirar essa mulher desse agressor e dar suporte para ela, curso, um trabalho, um aluguel social, até que ela consiga trabalhar e pagar e se sustentar, sem precisar voltar para o agressor, porque isso é o mais comum. Ela volta com os 3 filhos, 4 filhos, para onde eu vou? Não tenho para onde ir. Ela volta para o agressor e volta a ser agredida. Então isso não funciona no Brasil, não funciona em Taubaté. Enquanto não tiver essas decisões, essa proteção de verdade à mulher, para mim nada interessa de audiência, de movimento, porque não resolve o problema. Vereadora, para a gente encerrar, uma mensagem de incentivo para as mulheres taubateanas conquistarem cada vez mais espaços de poder e decisão. Meninas, vem para cima, soma com a gente é forte, a gente é poderosa, a gente tem a arma principal que a gente pode ter, que é a comunicação, é pedir ajuda, é falar com as pessoas. Tem muitas mulheres que falam assim, eu queria ser vereadora, vem conversar com a gente, vem pedir incentivo, vem aprender, vem conhecer a Câmara, o gabinete, vem ver como faz para eu começar uma história dessa na minha vida. Todo mundo teve um começo, eu tive um começo. Eu tinha 20 anos de rádio, perdi a primeira eleição e não desisti. Ganhei a segunda, ganhei a terceira e ganhei a quarta agora. Então, assim, não desista dos seus sonhos, acredita na sua força, acredita no seu potencial e conte com nós mulheres que estamos à frente, que estamos mais empoderadas, né, com mais conhecimento para poder ajudar vocês também. Frequenta a casa, ajude a gente a ajudar vocês e feliz Dia da Mulher para todas vocês. Vereadora, obrigado pela presença, participação, feliz Dia das Mulheres. Obrigada. Também para a senhora e toda a sua família, Muito viu? Obrigada, gente, um beijo. Então a gente encerra aqui a conversa com a vereadora Vivi da Rádio neste Mix da TV especial Dia Internacional da Mulher. E no próximo bloco tem mais uma conversa, desta vez com a vereadora Zelinda Pastora, sobre o Dia Internacional da Mulher. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV especial Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E agora tem o nosso segundo giro com as principais informações de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão nos atualizarmos. Camp Esportivo promove vivência no esporte para meninas e adolescentes no mês da mulher. Ao longo do mês de março, a Prefeitura de Taubaté promove o Camp Esportivo Especial Mês da Mulher, uma ação gratuita realizada por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida para incentivar a participação feminina no esporte. As atividades acontecerão aos finais de semana durante o mês, contemplando diversas modalidades e faixas etárias. A iniciativa conta com a parceria das equipes de futebol feminino de Taubaté, vôlei Taubaté, handebol Taubaté e futsal feminino Taubaté. Podem participar crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos, de acordo com a programação de cada esporte. As inscrições devem ser feitas de forma eletrônica. No caso do futebol, handebol e futsal, também haverá opção de inscrição presencial no dia do evento. O camp contará com uma recepção para credenciamento, onde as participantes apresentarão documentos e receberão pulseiras de identificação. Além disso, haverá tendas para hidratação e acomodação de pais e responsáveis. Cada equipe esportiva será responsável pelo planejamento das atividades e condução dos treinamentos. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são da Prefeitura de Taubaté, publicadas no Guia Taubaté. E agora tem a nossa última informação para a gente encerrar esse giro de notícias nesse Mix da TV especial Dia Internacional da Mulher. Vamos ao nosso telão mais uma vez. A Câmara de Taubaté promove na próxima segunda, dia 10, a partir das 2h30 da tarde, a solenidade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Durante a solenidade teremos 3 homenageadas. A Dalgisa Américo de Souza, professora de Arte e Cultura pela FASC, Faculdade de Artes Santa Cecília, e atriz formada pela Escola de Artes Maestro Fego Camargo.
Ao longo de sua trajetória, a Dalgisa deu vida a inúmeros personagens na região, levando o nome de Taubaté a eventos e festivais. E um de seus papéis mais marcantes foi o de Tia Anastácia, no Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Esta ação ocorreu entre 2004 e 2010. Também será homenageada Daniela Dias Paiva Porto Lemes. Formada em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ela realizou residência médica na Unital, no HMUT, em 2000. Possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia. Trabalha em consultório e na prefeitura desde 2002. E por último, Mércia Aparecida da Cunha Oliveira, licenciada em Ciências Físicas e Biológicas, graduada em Pedagogia no Ensino para Deficientes da Audiocomunicação, também mestra em Distúrbios da Comunicação e doutora em Educação. Atua na educação de Taubaté desde 1983 e também será uma das 3 homenageadas. A saudação oficial ficará a cargo da vereadora Zelinda Pastora. O evento terá transmissão ao vivo da TV Câmara Taubaté na próxima semana. E assim nós encerramos o nosso Mix de Notícias. E nesta edição especial nós conversamos com as vereadoras aqui do Legislativo Taubateano. Já falamos com a vereadora Thalita Vivi da Rádio. Agora é a vez da nossa conversa com a vereadora Zelinda Pastora. Continuamos com o Mix especial Dia Internacional da Mulher, agora conversando com a vereadora Zelinda Pastora, que recebe a gente aqui no seu gabinete. Obrigado pela disponibilidade e falar dessa data tão significativa para as mulheres. Obrigada a vocês, é um prazer, ainda mais falar de um assunto tão relevante. E eu como mulher, né? Qual que é a importância da gente celebrar esta data? Essa data é um marco, né, mundial, esse dia tão representativo, onde as mulheres começaram um processo, na verdade, né? É só um marco e dali em diante nós vemos tantas conquistas e tantos desdobramentos a partir daquele ato, daquele momento, naquela situação na história, considerado meio um ato de rebeldia, inclusive com essa interpretação, mas a partir dali temos muitos viés, né, e até contraditórios, mas há de se comemorar, celebrar de que muitas conquistas vieram a partir daquele momento. Quais conquistas, vereadora, a senhora cita neste momento, assim, que repercute na sua vida pessoal e também profissional? Hoje, eu estando vereador, o voto, né, é tão recente. O voto feminino, né? Eu venho de uma realidade e de uma cultura numa colônia italiana e muito do interior, não em São Paulo, no Espírito Santo, onde as minhas tias, a sua maioria, não votavam por cultura. Só o homem votava, né? Hoje está instituído, hoje a mulher ela faz questão, né, de viver o seu direito de voto. Então, uma das principais conquistas, com certeza, é o voto e o trabalho, a questão profissional, todo o avanço. Hoje a mulher tem um papel primordial no mercado de trabalho, nas instituições, e é tudo fruto dessa luta e dessa conquista. E quais são os principais desafios que a mulher ainda enfrenta na nossa sociedade? A gente pode falar de preconceito, mas quais outros a senhora gostaria de relatar? Olha, o desafio, porque nessa jornada de conquista, né, a mulher se embranhou de tal maneira no mercado de trabalho que hoje um dos assuntos mais discutidos a respeito da mulher é a saúde emocional e psíquica, né? Porque também é um acúmulo de papéis, a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher profissional, e de verdade hoje a mulherada, nós estamos se a gente não tiver um entendimento de tempos e estações, a gente acumula as funções de tal maneira que nós estamos adoecendo. Então eu acho que o principal hoje desafio é a mulher se entender nesse local. Hoje ela conquistou tudo. Hoje ela pode todas as coisas, mas o que cabe em cada tempo, em cada estação da sua vida, para que ela possa ter qualidade de vida e exercer bem todas as funções e ter saúde e vida longa. Eu acho que esse é o maior desafio, é a mulher se entender. Agora, uma vez conquistado, qual é o meu papel e de que forma, então, eu vou abraçar cada situação e cada papel em cada tempo. Vereadora, falando em empoderamento feminino e também proteção dos direitos das mulheres, como as políticas públicas podem ser essa alavanca para essa população? Uma das minhas principais bandeiras é o combate ao abuso sexual e à violência contra a mulher. Então eu estou
né, nesse papel hoje de vereadora, e uma das grandes alavancas, o que me fez querer estar é justamente essa pauta. Nós precisamos, e eu como poder público hoje, estamos nesse lugar para garantir os direitos. Infelizmente, 80% da população brasileira passa por abuso sexual e a grande maioria é o sexo feminino. Então, há de se ter políticas públicas, há de se haver um olhar. Nós estamos, inclusive, propondo leis na nossa cidade que venham de acordo com esse enfrentamento. E eu estou colocando meu mandato à disposição. Nós precisamos de mulheres neste lugar, para ter esse olhar e trazer um olhar feminino, esse olhar humanizado e esse olhar de quem conhece isso na pele. Vereadora, qual que é a estratégia principal para incentivar novas mulheres nos espaços de poder e decisão, não só no mercado corporativo, mas também nos espaços públicos? Que pergunta maravilhosa! Um dos meus objetivos de estar na posição que eu estou hoje é inspirar e levantar, porque é desafiador, né? A mulher pode fazer tudo que o homem faz, inclusive no poder público? Pode. Agora, não é fácil uma mãe como eu, de 2 filhos pequenos, fazer uma campanha eleitoral. Né? Custa, é muita renúncia. Você deixar os seus filhos, a sua casa, toda essa logística, é um quebra-cabeça difícil de encaixar, né? Mas eu quero sim inspirar outras mulheres e ser exemplo, tudo no seu tempo, conforme, né, a direção correta em cada tempo, com o seu equilíbrio necessário. Mas é possível e é importante, é necessário que a mulherada, que nós mulheres nos posicionemos, estivemos nesse lugar, que hoje ainda é um lugar de homens. Nós somos 19 vereadores, 3 mulheres. O percentual é muito pequeno, mas nós precisamos aumentar isso, nós precisamos do olhar feminino no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Diante disso, vereadora, deixa uma mensagem então para a população taubateana. Eu deixo, mulheres de Taubaté, nós queremos inspirar vocês a se posicionarem, a quem sabe nas próximas legislaturas, inclusive, temos mais mulheres aqui conosco nesta casa. Queremos deixar também uma mensagem que eu, como mãe, como esposa, como mulher, como profissional, estamos aqui no nosso mandato à disposição para dar tratativas legais quanto a todas as questões que envolvem o nosso universo feminino. Isso abrange os nossos filhos, isso abrange a escola, isso abrange a proteção contra a violência, tudo aquilo que está em volta dos assuntos pertinentes à mulher, vocês podem contar com o nosso mandato. Eu quero inspirá-las a estar aqui também. Vereadora, muito obrigado pelas palavras. Feliz Dia da Mulher, né, para a senhora e também todas as mulheres que estão aí no seu círculo social. Parabéns para todas as mulheres guerreiras que no seu dia a dia têm enfrentado tantos desafios, mas têm exercido tantos papéis com tanta graça. Essa foi a nossa conversa aqui com a vereadora Zelinda Pastora, neste mix especial Dia Internacional da Mulher. E a gente chega já ao finalzinho aqui do nosso programa, mas a gente tem que prestar mais homenagens aqui também às pessoas que estão ligadas aqui diretamente na nossa programação. Então, feliz Dia da Mulher especial para a dona Marli, lá do Jardim Independência. Também para todas as servidoras aqui da Câmara Municipal de Taubaté, todas as mulheres aqui da cidade de Taubaté, em especial as que fazem parte aqui da TV Câmara. A Ana Laura Costa, apresentadora, as repórteres Tânia Vinhas e Fernanda Maria e também as estagiárias Viviane, Isabela e Mariana. Um feliz Dia das Mulheres para todas vocês. E a gente chega ao final do nosso programa com uma mensagem especial na voz de Mariana Valente. O texto é de Braulio Bessa. Mulher, que todo dia seja dia de você ser bem tratada, que a peleja da vida lhe faça encorajada, que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada, que todo dia seja dia de você ser renovada, de ser 1000 em uma só, ser talvez reinventada, de ser o que quiser ser, sem precisar ser julgada. Que todo dia seja dia de você ser conquistada, de ouvir palavras doces que lhe deixam embriagada e no toque mais suave ter a pele arrepiada. Que todo dia seja dia de ter a boca beijada, que na força da leveza tenha a cintura abraçada. Para ficar melhor só falta no cangote ser cheirada. Que todo dia seja dia de tu ser paparicada, de ter o mundo aos seus pés para você ser bajulada, e que não precise festa para você ser festejada.
Que todo dia seja dia de tu ser admirada, pela força, pela garra, pela coragem estampada, de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de você ser engraçada, pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada. Mas se a tristeza chegar, que tu seja consolada. Que todo dia seja dia de sair pela calçada, de caminhar do seu jeito discreto ou com rebolada, de mini saia ou de burca e não ser assediada. Que todo dia seja dia de você ser mais ousada, de amar quem quiser amar e por alguém ser amada. O amor é melhor transporte para seguir essa jornada. Que todo dia seja dia de não ter a voz calada, se alguém ousar lhe calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja dia da mulher ser respeitada. Braulio Bessa. O Mix da TV especial Dia Internacional da Mulher fica por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira com o quadro Lei na Prática. O assunto é trombofilia. Para você, um ótimo final de semana. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Se estiver acompanhando a nossa reprise, continue assistindo a TV Câmara Taubaté. Um ótimo final de semana e feliz Dia das Mulheres.